Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Derrota contra o Japão, vitória contra Senegal e empate contra a Tunísia. Essa seleção tem nível para fazer um bom papel na Copa do Mundo? Quero a opinião de vocês nos comentários. Agora, fique com os vídeos, com os créditos da mídia tradicional. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto!